Bom dia, boa tarde, boa noite. A ideia de gravar esse vídeo é realizar a correção do exercício, ainda sobre a parte de transformada de Laplace. Entretanto, a gente vai utilizar conceitos como realimentação, propriedades de sistemas no domínio da transformada de Laplace e um pouco de álgebra de sistemas. Então, o exercício tem como enunciado considere um motor que tem como sinal de entrada a inclinação de uma alavanca que é lida por um sinal eletrônico x de t, como sinal de saída uma velocidade y de t. Então, você tem uma angulação de uma alavanca, ela controla uma velocidade. Espera-se que o sistema se comporte de maneira razoavelmente linear. E ele é um sistema causal também. Entretanto, a função de transferência dele ela é h de s igual a 1 sobre s menos 6. Sendo esse um sistema causal, com o polo localizado em s igual a 6, ou seja, no semiplano direito do plano complexo, necessariamente a região de convergência dessa função de transferência h de s ela não contém o eixo imaginário e, portanto, esse sistema ele é um sistema do tipo causal instável. Então, infelizmente, esse sistema é instável e não pode ser utilizado dessa maneira. Como instável, a gente entende o critério de estabilidade externa, ou estabilidade BIBO, ou seja, é possível você produzir sinais de magnitude ilimitada na saída desse sistema, sendo que ele tem sinais de magnitude limitada na entrada do sistema. Esse tipo de sistema acaba não sendo adequado para ser utilizado na vida real, porque a qualquer momento podem surgir esses sinais que geram sinais de magnitude ilimitada, seja por operação errônea, seja por presença de ruídos, e em geral a presença de sinais de saída de magnitude ilimitada costuma ser um tanto catastrófica. Você pode sobreaquecer um circuito, o circuito pode explodir na sua cara, o que claramente é indesejável. Contudo, esse sistema pode ser modificado utilizando uma realimentação, conforme mostrado na figura realimentação.png em anexo. Essa figura ela já foi importada ali para o Jamboard, logo a gente vai ver. Determine um intervalo de valores para o ganho K, para os quais o sistema se torna estável, ou seja, para os quais a gente evita que o sistema produza saídas de magnitude ilimitada quando submetido a sinais de entrada com magnitude limitada. Então aqui a gente tem um sistema, o motor instável, e a gente adicionou aqui o que a gente chama de uma malha de realimentação nesse sistema. Como realimentação, você sobreentende que você está pegando uma parcela do sinal de saída, realizando uma medição e tomando uma decisão que interfere no sinal de entrada desse sistema baseado no que você está observando no sinal de saída. Então existe uma série de sistemas encontrados na natureza que são realimentados, e uma das principais razões de você adicionar esse tipo de realimentação seria para modificar características do sistema, como estabilidade. A maior parte daqueles circuitos eletrônicos que vocês costumam estudar em disciplinas de eletrônica, aqueles amplificadores de emissor comum, base comum, eles são baseados nessa realimentação do sistema. E a gente vai ver aqui então um exemplo de aplicação para alterar uma característica do sistema, no caso, a sua estabilidade. Para isso a gente vai começar utilizando aqui a álgebra de sistemas. Inicialmente o que se observa é que o sinal de entrada do motor ele deixou de ser diretamente x de t e passou a ser algum sinal diferente.
Então, ao invés de um sinal de entrada x de t, o sistema ele é submetido aqui a um sinal de entrada, vamos chamar ele de a de t. Então você tem um sinal a de t, que ele é processado por um sistema linear invariante no tempo, cuja resposta ao impulso seria h de t. Entretanto, no domínio da transformada de Laplace, se torna um pouco mais simples. A gente pode mudar todo o circuito para o domínio da transformada de Laplace, e exatamente essa interação que o h de s ele processa o sinal a de s, no caso, e produz o sinal y de s no domínio da transformada de Laplace. Isso deixa de ser uma convolução e passa a ser uma multiplicação devido à propriedade de convolução da transformada de Laplace, e, portanto, a gente tem que y de s ele é igual a função de transferência h de s vezes a transformada de Laplace do sinal a de s. Além disso, pela própria forma aqui do sistema, aquele sinal a de t ele é o sinal x de t adicionado de uma parcela do y de t que ela está multiplicada por um ganho k. No domínio da transformada de Laplace, a soma continua sendo uma soma, multiplicação por uma constante continua sendo uma multiplicação por uma constante. Então a gente tem aqui que a de s nada mais é do que o sinal x de s mais k vezes y de s. Se a gente chamar essa equação aqui de 1 e essa equação aqui de 2 e fizer a substituição de 2 em 1, o que a gente obtém é uma equação de y de s que depende exclusivamente do sinal de entrada x de s. Portanto, a gente fica aqui com y de s é igual a h de s vezes o a de s, que ele é aqui x de s mais k y de s. Isolando todos os termos que dependem de y de s de um lado da equação e todos os termos que dependem de x de s do outro lado da equação, o que a gente tem aqui é y de s multiplicado aqui por 1 menos k h de s é igual a h de s x de s. Esse h de s que a gente tem, ele já foi indicado aqui pelo enunciado do problema, ele é 1 sobre s menos 6. Vamos fazendo essa substituição aqui. Y de s vezes 1 menos k dividido por s menos 6 vai ser igual a x de s dividido por s menos 6. Encontrando a função de transferência desse novo sistema, vamos chamar ela de g de s. Ela é, por definição, a transformada de Laplace do sinal de saída dividido pela transformada de Laplace do sinal de entrada, ou seja, y de s por x de s. A gente pode, a partir dessa equação aqui, dividindo ela toda por x de s vezes 1 menos k dividido por s menos 6, a gente tem que a função de transferência do novo sistema ela é 1 sobre s menos 6. E aqui a gente já pode tirar o mínimo múltiplo comum dessa soma aqui, 1 menos k dividido por s menos 6. Vai ficar aqui com
S menos 6 menos K, tudo isso dividido por S menos 6. Tanto o numerador quanto o denominador eles são divididos aqui por S menos 6. Esse fator ele acaba podendo ser simplificado. E finalmente aqui, como definição da função de transferência, a gente chega simplesmente em 1 dividido por S menos, eu vou colocar aqui 6 mais K, dessa maneira. Então o sistema inicial, que tinha um polo que seria a raiz desse denominador em S igual a 6, passou a ter a raiz do denominador em uma localização 6 mais K. Ou seja, agora a gente tem um certo controle sobre a localização desse polo. E o exercício ele quer exatamente que a gente realize o deslocamento desse polo de maneira que esse sistema se torne um sistema estável. Vamos compreender então. Inicialmente você tinha a função de transferência h de s que é igual a 1 sobre s menos 6. Isso produz um polo em s igual a 6. Isso aqui é a parte imaginária de s, aqui é a parte real de s. E pelo fato desse sistema ser um sistema estável, essa região de convergência ela se estende à direita do polo mais à direita. Portanto, a sua região de convergência seria essa região achurada aqui em verde. Claramente o que a gente observa é que o eixo imaginário não está contido na região de convergência desse sistema. Para a gente obter então um sistema estável após a realimentação, o que a gente quer é que esse polo, ao invés de estar do lado direito do eixo imaginário, a gente quer que ele passe a estar do lado esquerdo. Se a gente ficar aqui com K mais 6 agora do lado esquerdo e traçar a região de convergência desse sistema, que é essa região achurada em azul, agora o eixo imaginário, parte imaginária de S, parte real de S, vai estar contido dentro da região de convergência e o sistema passa a ser um sistema do tipo estável. Então o que a gente quer, no final das contas, é que K mais 6 seja menor do que zero. Na verdade seria parte real de K mais 6. A gente vai considerar por simplicidade que K é um ganho pertence ao conjunto dos números reais. E a gente encontra aqui a condição de estabilidade, subtraindo Cs dos dois lados da inequação, que a gente precisa que o ganho K seja negativo e inferior a menos 6. Desde que você obedeça então essa condição, esse sistema ele passa a ser um sistema do tipo estável, causal, etc. Eu espero que vocês tenham considerado o exercício interessante. Espero que vocês tenham um Feliz Natal, Feliz Ano Novo e até a próxima.